subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 9. Mortos para o pecado. Que a paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você para que junto nós possamos aprender a respeito da Palavra de Deus. E nesta ocasião, em especial, a respeito da Epístola aos Romanos, que nós estamos estudando, onde o apóstolo Paulo traz tratados teológicos profundos para a nossa vida espiritual. E nesta lição, a lição de número 9, vamos estudar com o título Mortos para o Pecado. Vamos então trabalhar na primeira parte do vídeo sobre os objetivos da lição e como que nós vamos atingir esse objetivo. O primeiro objetivo é conscientizar-se que após a justificação é necessário manter uma vida de santificação. Conforme as lições anteriores, nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo que as obras não são suficientes para a salvação, como lei, como rituais, e que a justificação ela é realizada por meio da fé unicamente. Então, essa frase, essa afirmação do apóstolo Paulo, principalmente para os judeus que estavam acostumados, que haviam aprendido toda a vida que, pelos seus mestres, que era necessário se justificar diante de Deus com obras, através da religiosidade, uma vez que essas pessoas vêm ao cristianismo, podem fazer uma confusão. E então entender, bem, já que é pela fé, eu não preciso mais ter nenhuma prática de consagração a Deus. Então é um equívoco aí. É como eu já disse nas primeiras lições, que a justificação pela fé, ela se dá num estágio inicial, quando as obras anteriores não servem para justificar o crente diante de Deus, é somente por meio do sacrifício de Cristo. Mas uma vez justificado, como na primeira lição comentei sobre a comparação com Tiago, nós vemos que uma vez justificado, o crente deve apresentar boas obras, é o que o Tiago fala. Então, diga-me mostra-me as tuas obras que eu direi qual é a tua fé. Então, você é justificado por meio do sacrifício de Cristo, mas uma vez justificado, você tem que manter uma vida de comunhão com Deus, de santificação. Então, nós temos boas obras porque somos justificados, mas nós não somos justificados porque temos boas obras. Essa é uma frase que define muito bem. Este é um ponto importante nesse tópico. O segundo objetivo desta lição é saber que após a justificação, o cristão ele assume uma nova posição diante de Deus. Mais uma vez, o apóstolo cita aí o exemplo do batismo, que quando a pessoa ele é emergido na água, ele morre, ou seja, ele morre para o mundo, para o pecado, e quando ele sobe, então ele ressurge com a sua vida espiritual reconciliado com Deus, porque dissemos, já quando analisamos o capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, irreconciliáveis, distantes, inimigos de Deus, mas através da justificação em Cristo somos reconciliados com Deus, assumimos uma nova posição, agora não mais de condenados, mas agora de filhos e herdeiros de Deus, para poder desfrutar das bênçãos da justificação, como aprendemos também em lições anteriores. Nesta nova posição, a prioridade são as coisas espirituais, é a vida espiritual. E aqui nós vemos que o apóstolo ele coloca-nos o justificado na posição de embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Deus. Então, após a justificação, nós assumimos uma posição de representantes de Deus, embaixadores de Cristo. É essa que é a função que você exerce, a posição que você exerce após a justificação. Veja que privilégio, você que é professor e professora, leve os seus alunos também a refletir sobre esse privilégio e não abrir mão de forma alguma desse privilégio de ser salvo, embaixador de Cristo Jesus, não trocar por nada neste mundo. O terceiro objetivo dessa lição é reconhecer que após a justificação, o crente deve viver em novidade de vida. Uma vez justificado, o que reina na vida do cristão não é mais o pecado, porque o pecado não tem poder sobre ele. Quando digo isso, não quer dizer que o crente não pega, porque lá 1 João nos diz que aquele que se diz que não é pecador já está pecando, porque todos somos pecadores. Mas uma vez justificados, nós somos pecadores redimidos
em Cristo Jesus. Nós não vivemos na prática do pecado, no prazer da prática do pecado. É uma nova vida com Deus. E essa nova vida com Deus leva a pessoa a uma nova mentalidade. É por isso que diz que o cristão ele deve ter a mente de Cristo. É viver de acordo com a palavra de Deus e ter Cristo como exemplo, como que Cristo agiria em nosso lugar. E vemos que as práticas são diferentes, os frutos são diferentes. Essa vida é uma vida bem diferente da vida antes de justificada por Deus, que é proporcionado por meio da justificação da nova natureza que o cristão recebe, conforme nós vemos Cristo falando com Nicodemos em João 3. Espero que esses comentários ajudem você a entender quais são os objetivos da lição e como você alcançar esses objetivos na ministração da sua aula através do ensino-aprendizagem. Vamos então ao momento da interação. No versículo 1, nós vemos que o apóstolo inicia com uma pergunta: o que diremos, pois? Parece que o apóstolo Paulo, já com pressentimento ou ciente mesmo do grande conflito que estava acontecendo, principalmente entre os judeus, ele começa então a argumentar mais uma vez, de forma veemente, essa questão da justificação pela fé, para que aqueles que haviam sido justificados não desmerecessem essa graça de Deus, não abusassem da graça de Deus. E aqui nós vemos que ele retoma alguns pensamentos, como já disse em lições anteriores, que parece que o apóstolo Paulo está sendo repetitivo. Mas na realidade, ele está sendo paciente para solidificar o ensinamento que ele já havia dado em lições anteriores e apresentado a doutrina da justificação pela fé. Para nós hoje parece ser mais fácil, por mais que não seja tão simples assim. Mas para os judeus que foram ensinados desde criança a justificação pelas obras, tinham uma grande dificuldade para entender esse texto. Por isso que isso é importante nós observarmos e levarmos nossos alunos também a entender por que o apóstolo Paulo, ele repete, ele tem esse cuidado de enfatizar veementemente a questão da justificação pela fé e observar que aqueles que são justificados devem ter o cuidado para não desprezar a graça de Deus e voltar às práticas anteriores. E o apóstolo Paulo faz isso porque sabe que se isso não for observado, grandes prejuízos podem ser trazidos para a vida espiritual dos cristãos. Por isso, esse cuidado especial e paciente do apóstolo Paulo. Vamos então à orientação pedagógica para esta lição. Nesta lição fica evidente a luta constante que o cristão vive entre alimentar a carne e alimentar o espírito. Esse conflito que é constante na vida do cristão. Buscarmos atender os desejos próprios ou os desejos de Deus. E nesta lição eu coloco a orientação pedagógica trazendo para você um texto retirado da internet que vou ler para você, que você tem na sua lição, para que você possa refletir sobre essa questão de como nós podemos ter uma vida espiritual dependendo do que nós alimentamos na nossa caminhada cristã. Diz assim o texto: uma noite, um velho índio falou ao seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: há uma batalha entre dois lobos que vive dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. E o outro é bom, é alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo vence? E o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Essa ilustração vai ser útil para que você leve os seus alunos e alunas a refletirem sobre o que eles têm alimentado na sua vida. No sentido espiritual, alimentado o espírito ou alimentado a carne. Então é um momento de você levá-las a refletir como tem sido a vida prática da sua vida em relação ao Evangelho. O que eles mais têm alimentado?
O que mais tem buscado? As coisas de Deus ou as coisas do mundo para atender os seus prazeres? É um momento de reflexão, uma boa ilustração para pensar sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção e que nós possamos mais uma vez caminhar no próximo vídeo para que nós possamos refletir e também aplicar na nossa vida aquilo que nós aprendemos. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, até a próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.